Olá, amigos e amigas, olá, companheiros, olá, companheiras de caminhada, de luta contra o fascismo, de luta contra o racismo. Olá, você que é contra esse desgoverno que está aí no poder, contra porque é um governo problemático, um governo de extrema-direita, um governo que não respeita a cidadania, que não respeita a justiça social, que não respeita os direitos humanos, que não respeita os povos indígenas, que não respeita os quilombolas, que não respeita a população mais pobre do nosso país. Por isso, você que está junto com a gente aí nesse tipo de caminhada, você é o nosso companheiro. Você, mulher, é a nossa companheira. Sejam bem-vindos. Eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que dê o seu joinha. Quanto mais vocês derem aí o joinha de vocês, o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é importante e que também o canal ele é importante. Canal de esquerda, canal de luta, canal que luta em favor da justiça social no Brasil. Canal que luta pelo Brasil, é bom que a gente diga isso. Eu venho até aqui, então, hoje, dia 8 de setembro, ontem foi dia 7, o dia que houve as manifestações pró-Bolsonaro, que houve também as manifestações contra as manifestações de esquerda, o grito dos excluídos. Não foi tão forte, né, assim, a parte da esquerda, mas aconteceram, isso que é importante. Mas eu venho até aqui para fazer uma análise sobre a manifestação pró-Bolsonaro do dia 7 de setembro. Tá? E eu escrevi e vou pedir licença para vocês para que eu leia, então, o que eu escrevi a respeito dessas manifestações do pró-Bolsonaro do dia 7 de setembro. Multidão de gente levada a uma manifestação com base em distorções dos fatos no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Levadas com bases em mentiras, especialmente no que diz respeito ao presidente, que ele não governa porque não deixam governar. Muito dinheiro rolou nessa manifestação. Muita gente foi paga para ir até Brasília e São Paulo. Isso que eu estou dizendo aqui já tem vídeos que está aí nas redes sociais, não é uma coisa assim apenas de opinião, né? São coisas que são comprovadas, mostradas para todo mundo ver. Porque, aliás, nesse governo já acostumamos, né? As mentiras, as falsidades são assim colocadas para todo mundo ver, para todo mundo ver. Não tem nada assim por baixo dos panos, né? Tá aí. Houve diversas doações de brindes, como eu cheguei a ver também alguns vídeos a esse respeito. Ou seja, patrocínios de grandes empresas e de latifundiários do agronegócio, como foi o que aconteceu aqui no estado que eu moro, né, Mato Grosso. A gente soube muito disso. Assim, o investimento do agronegócio foi pesado dos latifundiários, né, para essa manifestação. A pergunta que se faz, isso não se caracteriza em crime eleitoral? Essa é a pergunta. Não se caracteriza como crime eleitoral? Em compra de votos? Isso porque o Bolsonaro já vem fazendo campanha eleitoral explícita, né? E é aquelas, assim, campanha eleitoral direta para 2022. Nas manifestações de esquerda, das que participei até hoje, o custo de ônibus e alimentação provém dos sindicatos, das contribuições dos filiados e das filiadas aos sindicatos. Isso é que costumeiramente, desde quando eu participo de manifestações na esquerda, é dessa maneira. Ou seja, já fui em manifestação em Brasília, pago com o dinheiro do meu bolso. Isso porque faz parte da contribuição dos filiados. Não é dinheiro que vem de outro lugar. Não é de investimento de empresários, de fazendeiros ou qualquer coisa assim. A diferença das manifestações de esquerda para as manifestações de extrema-direita, pró-Bolsonaro, provém nesses pontos aqui que eu vou elencar aqui. Primeiro, boa parte das manifestações da extrema-direita não sabem qual o verdadeiro sentido de tal manifestação, que é ao contrário do que acontece com a esquerda. São levados por narrativas falsas e enganosas de que a nossa bandeira tem que ser verde e amarela. Defender a pátria com um slogan presidencial, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. São levados pela falsa narrativa de que há um complô do STF contra o presidente, no caso do Bolsonaro. São levados pela falsa narrativa de que as prisões de bolsonaristas, como o caso do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira,
de blogueiros, alguns aí que a gente ficou sabendo de algumas prisões que andaram acontecendo pelo Alexandre de Moraes, de que essas prisões determinadas por Alexandre de Moraes ferem a Constituição sobre a liberdade de expressão. Sendo que o ministro vem, sim, cumprindo a Constituição aos ameaçadores às instituições e à democracia. Isso é constitucional. O que há engano de Constituição aqui, narrativas falsas que são passadas aí para um monte de gente, é um engano que existe sobre a questão de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não significa que as pessoas podem agora vir nas redes sociais e sair ameaçando todo mundo. Ameaçando invadir o STF, ameaçando fazer qualquer coisa com qualquer ministro, com a família, inclusive, né, o Alexandre de Moraes foi passado por isso, né? Ameaçando a própria família. Esse tipo de ameaça, aonde que você vê esse tipo de ameaça? Onde é que alguém vai dizer assim que ameaças como essas, que as pessoas veem nas redes sociais e saem ameaçando, dizer que isso é liberdade de expressão? Isso não tem lógica, gente. Não tem lógica isso. Não há nenhuma lógica explicativa em relação a isso. Tudo que qualquer pessoa tentar explicar não vai conseguir justificar uma situação como essa. Imagina, pelo amor de Deus. São levadas por falsas narrativas disseminadas por negacionistas às ciências, no que diz respeito à pandemia, sobre isolamento social, o uso de máscaras, cuidados básicos do uso de álcool gel e as vacinas. Os negacionistas, né, também são um grupo de pessoas que vem com essa narrativa e engana essa gente toda, né? E essa gente engolem, então, as falsas narrativas presidencial de que o país está na pior por culpa de quem exigiu esses cuidados, no caso, no que diz respeito à questão da pandemia. Por isso a economia vai mal. Olha só para vocês verem que tipo de situação, de falas, de narrativas que enganam as pessoas, que passam uma distorção total da realidade. E que um bocado de gente vai acreditando nisso. Acha que não, o presidente está com razão. A verdade é essa. Isso porque tem um apoio e ajuda de um monte de gente, também das redes sociais, né? Tá aí o gabinete do crime, que é exatamente esse gabinete do crime que vem sendo desvendado pelo Alexandre de Moraes. Por isso que estão contra o Alexandre de Moraes. Por isso que o presidente está doido com o Alexandre de Moraes, porque inclusive está chegando até nos filhos do presidente. Ficou mais do que claro nessa manifestação do dia 7 de setembro, isso é claro que eu ainda estou falando sobre os bolsonaristas, de que o presidente é capaz de movimentar uma massa de pessoas, em grande parte alienadas e ignorantes. Esses ignorantes que eu quero dizer aqui é no sentido de falta de conhecimento. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Com visões distorcidas da realidade, cegas, pessoas cegas, por não enxergarem o óbvio, de que a destruição do país chamado Brasil provém do próprio governo que elas apoiam, ou que elas estão apoiando. A realidade nua e crua do país chamado Brasil, isso eu estou usando assim, até de uma forma irônica, porque foi o que a gente mais percebeu, o que a gente percebe, inclusive, nas manifestações bolsonaristas e da extrema-direita, é isso que é colocado assim em relação à pátria, que eles estão em defesa do Brasil, que eles estão em defesa da pátria, né? Então vamos ver um pouco em relação a isso. A realidade nua e crua do país chamado Brasil, que é esse Brasil que eles estão aí defendendo, a mesma da bandeira verde e amarela, é que o verde vem se acabando com desmatamentos e queimadas. Estamos aí cada vez no período da seca, né? Quais as medidas do governo federal para conter isso? A gente sabe que o ministro do Meio Ambiente, né, o tal do Salles, né, que já saiu, mas a gente sabe assim, o tanto que o Salles, ele favoreceu, por exemplo, madeireiras, ele favoreceu latifundiários, ele favoreceu, assim, grandes proprietários de terras, e que ele não coibiu, pelo contrário, que essas pessoas desmatassem, que essas pessoas queimassem. E é o que nós estamos aí no nosso país, porque você não tem uma coisa mais firme, mais contundente de fiscalização e assim por diante. Então, o verde está nessa situação. O amarelo, símbolo de nossas riquezas, vem sendo entregues aos estrangeiros, aos grandes capitalistas internacionais, como a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, a Petrobras, o pré-sal, dentre outros. Isso aqui é só para citar alguns exemplos.
Então, ó, o verde, né, o verde que simbolizou riquezas aqui no Brasil, né, o ouro, né, hoje o símbolo desse ouro são as riquezas que nós temos aqui no nosso país. O céu azul, né, já não é tão azul por causa das fumaças das queimadas, por causa da poluição das queimadas e assim por diante. Então, a pátria amada Brasil, a pátria amada Brasil, amada em meio a tantas destruições, essa pátria, ela é amada em meio a tantas destruições. E o que dizer da população brasileira? Essa população brasileira, como que está essa população brasileira? Aumento da fome, da pobreza, do desemprego, aumento da inflação, dos combustíveis, da energia elétrica e o salário mínimo, cada vez mais difícil ao pobre trabalhador sobreviver com ele. Essa é a situação da população brasileira. Essa pátria amada. Essa é a pátria. É essa que é a pátria amada? Essa é a pergunta que eu faço. A pátria amada Brasil vem deixando de ser amada com perseguições e mortes aos povos originários, aí os indígenas, lá em Brasília, né? Aí na reivindicação, claro, que inclusive ficou marcado para hoje, né, no STF, essa votação, né, das suas, no que diz respeito às suas terras, né, ao marco temporal, contra esse marco temporal das terras indígenas. Então, perseguições e mortes aos povos originários, os indígenas, os quilombolas, dentre outros. Essa foi a grande promessa mesmo do Bolsonaro, desde quando ele foi candidato à presidência da República. O genocídio aos povos indígenas foi anunciado e vem se efetivando na prática. Perseguição e mortes também no campo, principalmente aos sem terras. Isso é o que a gente mais, né, tem percebido, muito isso, inclusive em plena pandemia. Morte de lideranças, por exemplo, de sem terra. Perseguições aos sem terras, né? Se querem defender um governo genocida como o Bolsonaro, se ainda vocês querem, eu digo vocês que são defensores aí desse despresidente, se vocês ainda querem continuar defendendo esse desgoverno, é preciso algumas coisas importantes, primeiramente, que vocês tenham em mente. Saber sobre a veracidade dos fatos, esse é o primeiro ponto. E não deixar ser enganados, se é que estão sendo enganados realmente. Eu sei de pessoas que são enganadas, porque conheço. Serem enganados e não cair na conversa fiada, na conversa mentirosa, fake news. E vamos entender as reais intenções do senhor Bolsonaro. Essa terminologia de Bolsonaro que o Frei Beto usa, que eu acho bem interessante, eu acho que cabe mais ao Bolsonaro. Que esse Bolsonaro, ele tem essa intenção de livrar-se a si mesmo de suas responsabilidades criminosas e também dos seus filhos, de livrar os seus filhos, livrar a sua família, que vem a cada dia que passa, vem sendo descoberto algo de novo, de falcatruas, de corrupção envolvendo a família. Agora até o seu filho mais novo também está nesse meio. Livrar-se da corrupção que envolve o seu governo com um grupo de políticos que o apoiam e são pagos por isso. Esse grupo de políticos, que é o Centrão, que já é muito falado, que já é muito conhecido, pagos por esse governo. Diversas votações no Congresso foram pagos por ele. Isso não deixa de ser corrupção. Então, aí para encerrar, eu quero fazer a seguinte pergunta para todos vocês. Hoje é 8 de setembro. Aí eu pergunto, o Brasil amanheceu melhor? Como que o Brasil amanheceu? Vocês já prestaram atenção? O que valeu toda essa manifestação pró-Bolsonaro de ontem, do dia 7 de setembro? Valeu para quê em relação ao Brasil, em relação ao nosso país? Toda essa defesa, toda essa euforia com a bandeira do Brasil, serviu para quê? Ou está servindo para quê? Aí eu vou dar uma dica. Para você saber como o Brasil amanheceu, hoje, dia 8 de setembro, eu dou uma dica para vocês. Vá ao supermercado e me conte. Vá ao supermercado e me conte. Tá bom? Tá aí a dica. Valeu, até a próxima.